Pessoal, para o dicionário tradicional, o perdão significa remissão de pena, desculpa ou ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou até dívida. São inúmeros significados e diversos motivos. E é sempre importante praticarmos o perdão no nosso dia a dia, viu? E por conta disso, o nosso tema de hoje é exatamente esse, o perdão. É uma coisa bem difícil. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia, você que está nos assistindo. Vamos começar essa segunda-feira falando de um assunto que muitas vezes, como você falou, não é fácil, mas também é libertador quando a gente dá conta de atingir essa história chamada perdão. Como que a psicologia conceitua o perdão? Então, o perdão é uma atitude consciente de deixar de ter ressentimento por alguma coisa que alguma pessoa fez por você. É claro que quando a gente fala de conflitos humanos, eles são diversos, de vários motivos, em vários aspectos e intensidade. Mas nós vamos aqui falar um pouquinho daquele perdão um pouco mais corriqueiro e de situações de conflito, de desencontro entre pessoas que convivem com maior facilidade, pessoas da mesma família, amigos, pessoas de trabalho, enfim, situações em que alguém que eu tenho uma familiaridade fez alguma coisa comigo, me magoou e aí vai competir a mim libertar a mim do ressentimento para com aquela pessoa. Então, perdoar é perder a dor? Acho que é uma excelente colocação, né? Até um tanto poética, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Quando eu falo que perdoar é libertador, porque a gente está realmente dando conta de deslocar o nosso sentimento da mágoa, da tristeza, da frustração para algum outro lugar em que a gente encontra ali uma possibilidade de aceitação. É o que é, já aconteceu, não tem como voltar atrás e ser diferente. Então eu vou ter que tocar minha vida adiante, dando menor importância àquela situação ou colocando aquilo ali num lugar que não me cause mais tanto sofrimento. Porque senão, Cleide, a gente fica muitas vezes emocionalmente presos em uma situação. O nosso emocional, ele é um pouquinho diferente, né, da nossa razão. Ele pode se fixar em algum evento e toda vez que eu me aproximo daquela pessoa ou de um contexto em que aconteceu ali uma situação que me magoou, eu vou ter uma fixação. Eu vou ter já uma dificuldade, né? Por quê? Porque eu estou emocionalmente agarrada naquele momento que aquela pessoa fez aquilo comigo. Então eu não consigo conviver com a pessoa de uma maneira fluida, porque eu estou convivendo com ela ainda emocionalmente presa naquele momento que ela fez alguma coisa comigo. Então eu fiquei emocionalmente fixada num lugar. Que não estou dizendo que a pessoa não tenha motivos para ter ficado com mágoa, com frustração, com ressentimento. Muitas vezes o motivo é até mesmo pertinente, mas é muito melhor a gente dar conta de elaborar essa situação, emocionalmente falando, do que perdurar esse sentimento com a gente, porque isso vai trazer uma angústia na pessoa por duas vezes, aquele momento do que aconteceu e por todos os outros momentos em que essa história da mágoa continua persistindo. Tá, mas é uma coisa que me feriu muito e eu quero perdoar para me libertar, mas eu não dou conta, doutora. Como é que eu faço? Sim, e tem alguns eventos ou algumas pessoas, porque a gente não interpreta um evento difícil que aconteceu com a gente não interpreta igual. De repente, de tal pessoa, se tal pessoa fizesse alguma coisa comigo, um comentário, uma ação, eu daria conta de relevar. Mas se foi uma outra pessoa, para mim parece que fica mais difícil de relevar.
Então, a gente tem que tentar entender o seguinte: por que que algumas situações o perdão é tão difícil de acontecer? Temos algumas possibilidades. Uma das possibilidades é aquela pessoa, sabendo ou não, pode ser que ela fez isso conscientemente ou não, ela atingiu em mim algum drama que já é meu. E aí ela meio que tocou numa ferida minha, numa ferida subjetiva minha. Aquela pessoa pode ser que tenha feito alguma coisa para mim e eu tenha, ao longo da nossa relação prévia, depositado ali muitos esforços para estar com ela. Eu depositei ali muita energia, ou seja, eu fui fazendo ali uma expectativa de que eu fazendo a minha parte de uma forma tão volumosa, eu teria uma certa garantia de que ela ou me respeitaria, de que ela não pisaria na bola comigo, de que ela valorizaria tudo aquilo que eu fiz de esforço para com ela, e de repente ela não faz isso. E aí, como eu tenho aquela sensação, poxa, você está em saldo devedor comigo, viu? Eu fiz tanto por você e agora você traz isso para mim. E aí também é mais um momento de uma dificuldade ainda mais acentuada para a gente dar conta de ultrapassar esse ressentimento e verdadeiramente ter a sensação do perdão. Eu queria dizer uma coisa. Quando você comenta assim, mas é tão difícil, né? E às vezes a gente se sente duplamente mal. Primeiro, porque aconteceu alguma coisa que a gente não gostou e a gente ficou triste, magoado. E depois, porque às vezes a gente também fala, nossa, mas eu deveria ter a capacidade de seguir adiante, estou travando nisso. A pessoa se culpabiliza por não estar dando conta de se libertar dessa mágoa. É esquisito, né? Eu fico com raiva do outro que me magoou e eu fico com raiva de mim mesma. Porque eu já teria que ter dado conta de me libertar dessa mágoa, mas eu não consigo. Então, de fato, essa sensação de perdão, esse ato de perdoar, não é algo que acontece magicamente. É um processo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouco melhor por que é que eu me deixei abater tanto por aquilo que aquela pessoa fez comigo. E quando acontece isso no seio familiar, de uma pessoa não perdoar um irmão, um primo, sei lá, e todos ficam sabendo e põe na sua cara, você ainda não perdoou? Você tem que perdoar. E vem um, vem outro, vem um e fala isso, e a pessoa vai se sentindo acuada. E, gente, eu tenho que perdoar, todo mundo tá falando para eu perdoar, mas eu não dou conta. Mas eu não consigo. Aí vem uma outra questão. Porque o ser humano é muito singular. Só a pessoa tem noção do que tem de sentimento dentro dela por conta do que o outro fez. Então não adianta a gente conviver num ambiente social que fala pra gente, mas você tem que perdoar, mas olha, já passou, já tem tanto tempo. Isso. Tem alguma coisa nessa pessoa que ainda está fixado. Por isso, né, tem uma frase do Quintana que ele fala, o passado não sabe o seu lugar. Aconteceu lá no passado, mas aquilo está super presente no dia a dia. E somente aquela pessoa sabe o que o outro fez aqui dentro. E não é muito simples, por isso que a gente fala assim, quando na verdade eu estou perdoando o outro, eu estou me deslocando de algumas posições subjetivas. Vou dar um exemplo assim. Faz de conta que eu seja uma pessoa que tenha uma tendência muito grande de ser cordial, gente boa, amigável, então socialmente muito fácil de lidar. Não que eu não discorde das pessoas, mas é porque eu meio que fui ensinada a sempre ser legal, gente boa, aquilo que você não gostou não manifeste muito, enfim. Tô nesse lugar aí de ok. E vem alguém e faz alguma coisa muito difícil para mim. Naquela hora, eu tenho raiva da pessoa que fez aquela situação comigo, mas eu também fico com raiva porque aquela pessoa me deslocou de um lugar que eu não gosto de sair.
Entendi. Porque eu teria, então, que ir para um lugar... Eu sairia dessa pessoa super gente boa e teria que ir para um lugar de uma pessoa que fala assim, pera lá, não faz isso comigo não. E eu não gosto de ir para esse lugar. Percebam o tanto que quando a gente fala de perdoar o outro, é algo muito subjetivo e singular. Não adianta a gente cobrar. Eu acho que uma coisa é incentivar, né? Falar, olha, tentar ver o mundo, as outras pessoas, com um olhar um pouco mais flexível, mais brando, é muito melhor. Mas realmente só aquela pessoa sabe por que é que aquilo ali toca tanto nela. E aí realmente compete a ela dar uma revisada se vale a pena continuar indo para esse caminho, nesse formato emocional, subjetivo, ou se ela pode se permitir se flexibilizar. Então, nesse caso que eu estava falando, se eu for uma pessoa também muito rígida nesse lugar, eu tenho que ser sempre muito cordial, sempre muito gente boa, e uma pessoa faz uma coisa comigo, de repente eu posso descobrir em mim a possibilidade de também me colocar no mundo, sabendo me defender um pouco mais. Aí pensa assim, mas eu não sou tão gente boa assim, isso? É mais ou menos isso, mas na verdade não é não ser gente boa, é como se fosse, eu me dou a possibilidade de ser um ser humano não tão ideal, tão idealizado, escravo de uma posição subjetiva que eu preciso ser sempre muito cordial. Às vezes, a gente também precisa ser uma pessoa que saiba se defender. E o outro me provocou uma raiva, mas de repente ele também pode me provocar uma aprendizagem. E eu acho que é aí que entra a chance do perdão ser libertador. Porque eu diminuo essa sensação de ressentimento e eu também me redescubro como uma pessoa capaz de ser diferente, deslocada de algumas posições subjetivas que eu achei que eram únicas na minha identidade. É aí que é o pulo do gato. Aí que é o pulo do gato. Agora tem uma coisa, doutora Rejane. Eu perdoei, mas a mágoa ficou. Você já ouviu essa frase? Sim. Isso é perdão? Então, na psicologia, a gente associa a palavra perdão muito mais ao sentimento, que é quando a pessoa, de fato, ela foi para além daquela situação e ela não se angustia mais nem com aquela pessoa, com aquele evento, quando isso realmente foi elaborado. Quando alguém comenta algo nesse sentido, eu acho que ela já deu conta de dar um passo, que é, opa, eu já estou, como se fosse assim, eu já estou domando esse monstro da raiva dentro de mim, esse monstro da tristeza, eu já estou dando conta disso. E é monstro mesmo, viu? E é monstro, porque é difícil, algumas mágoas são muito fortes dentro da gente. É verdade. Mas ainda ela não elaborou por completo, ela está no processo, mas de fato, quando a gente sabe que alguém tem essa atitude do perdão de uma maneira muito forte, a pessoa não se afeta mais nesse sentido. Aí vamos lá. Existem 3 olhares que a gente vai precisar de ter. Então vamos imaginar isso sendo trabalhado no processo de terapia. Chega alguém no consultório e fala, olha, não sei, eu fui traída, ou meu filho fez tal coisa comigo, eu fiquei muito sentido, ou minha grande amiga, ou meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, alguém fez alguma coisa comigo e eu fiquei muito mal por conta daquilo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. A mágoa ela é muito mais pesada quando é com pessoa muito próxima que a gente ama? Geralmente é porque a gente tem outros laços envolvidos. A gente tem uma demanda social de convívio muito mais idealizada. A gente não idealiza, gente. Né? Pai, mãe ama muito os filhos amam muito os pais, todos os irmãos se amam. Então a gente idealiza as relações familiares muito mais do que as relações de trabalhos, colegas e tudo. Então, em função disso, fica ainda mais pesado. Entendi. Tá? Então vamos lá. Faz de conta que chega alguém no meu consultório e me conte uma situação e ela fala, eu não aguento mais me angustiar com isso, eu quero me libertar disso. Não é uma mágica.
E também cada processo é único, é singular. Mas tem 3 situações que valem muito a pena a gente adentrar. Primeiro é olhar a situação sob a perspectiva do outro. Quem é esse que me magoou? Qual é a estrutura de personalidade que ele tem? Como é que ele conduz a própria vida? Como é que ele conduz o comportamento dele no mundo? Porque muitas vezes ele faz um ato difícil comigo, mas não é só comigo, não. Ele é assim no mundo, na vida. Então, olhar para o outro como o outro é, ou como o outro dá conta de ser. Não adianta a gente querer tirar leite de pedra, porque a gente não tira, não. Interessante. Então, primeira coisa, olhar para o outro na perspectiva dele. Segundo, o que o outro fez comigo que verdadeiramente me tocou. Porque é diferente. Eu posso te contar uma coisa, não sei, você falar, e eu te contar algo que vai te sensibilizar. Eu vou te contar assim, nossa, aconteceu uma coisa super chata, uma amiga minha me expôs negativamente num grupo e eu fiquei muito mal. Na hora, você pode virar pra mim e falar assim, nossa, realmente, muito chato isso. Mas lá no fundo, você não sabe por que eu fiquei tão chata, tão chateada com isso que ela fez comigo. Foi porque, de repente, eu aguardava essa amiga, por exemplo, me dar uma oportunidade de trabalho e agora eu já não sei se quero trabalhar com ela. Ou seja, tem um enredo muito maior dentro de mim do que você sabe. Então, a gente tem que entender aquilo que o outro fez com você, por que é que te dói tanto? Tem a razão que o senso comum, todo mundo entende, você foi traído, vai ficar chateado, puxaram seu tapete no trabalho, você vai ficar chateado, te fizeram isso, aquilo, você vai ficar chateado. Mas tem um contexto maior e muito singular. Vamos imaginar, você foi traído, puxa, isso é muito doído, mas para aquela pessoa, pior do que ser traído, de perder a cumplicidade, tudo, é ser exposto no meio social como alguém que foi traído. Ela está mais preocupada com o que os outros pensam do que com o que aconteceu. Então, para cada pessoa é um contexto. Então, eu tenho que entender o lado de lá, de quem me magoou, eu tenho que entender o lado de cá, o que muito tocou em mim, e um terceiro ponto, como é que eu vou conduzir essa relação daqui para frente? Qual é o novo contorno, o novo formato de possibilidade de dar conta de conviver com aquela pessoa, de repente fazendo um novo acordo ali verbal ou não, de repente fazendo ali um novo contexto de respeito, de abertura ou de... principalmente disso, de quebra de idealização. Eu não vou idealizar aquela pessoa de um jeito que eu gostaria que ela fosse. E espero que essa pessoa também não idealize em mim uma expectativa que ela faça. O rolê é muito grande. É muito grande. Agora, quando precisamos do auto-perdão, como é que isso acontece? Aí que tem uma questão também muito forte. Quando a gente ouve a palavra perdão, é muito mais frequente a gente dimensionar a nossa relação com alguém. Sim. Perdoar o outro. Mas a gente não pode desconsiderar uma demanda gritante dentro do ser humano, que é o auto-perdão. E a gente da psicologia fala de 2 inimigos mentais que a gente tem: a culpa e o medo. No caso do perdão, eu estou falando muito dessa questão da culpa. Mais uma vez, eu estou dizendo também de idealização. Às vezes a gente idealiza para a gente mesmo uma situação que a gente não dá conta. Ou pelo menos não dava conta naquele momento. E aí a gente fica se martirizando com aquilo. É claro que tem situações e situações que realmente eu pisei muito na bola. Às vezes foi só de vez em quando, às vezes foi uma coisa corriqueira, mas o principal, não dá pra gente voltar lá e fazer de um jeito diferente. Já foi. E nesse mesmo processo, entender melhor por que é que eu tive aquela atitude e, acima de tudo,
O que essa atitude está trazendo de aprendizagem para mim? É naquela situação que eu estou olhando, tem algo no meu comportamento que está pedindo uma ajuda, um socorro. E aí, ao invés de ficar me punindo ainda mais, o que é que eu posso construir de melhor para mim dali para frente. Então, ficar se martirizando não é o caminho, mas sim olhar para essa situação com responsabilidade, com lucidez e tentar falar, pera lá, isso foi um recado de mim para mim mesma. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer melhor para mim? Né? Que atitude que eu posso me ajudar a ter para não cometer aquele equívoco novamente? Nossa, nós temos que conversar muito mais ainda sobre isso. Semana que vem a gente entra num outro assunto, mas vamos continuar porque é muita coisa para a gente informar e para ajudar esse telespectador que está se sentindo culpado e fica se martirizando, como você está dizendo. Mas, que o caminho não é por aí e que não é frutífero mesmo e que, mais uma vez, às vezes a gente tem uma sensação de que é no sofrimento que a gente precisa estar para se autodesculpar. A gente se autodesculpa muito melhor se a gente conduzir essa nossa tristeza com a gente mesmo executando o bem no mundo, para a gente e para o outro. Aquela culpa paralisante que te faz sofrer muito, mas que te faz ali perder tempo de vida se martirizando, talvez este seja o momento da gente falar assim, como é que eu posso usufruir mais da minha vida, do meu tempo, dessa oportunidade chamada vida, para pegar esse meu desejo de fazer diferente, de fazer melhor e de verdadeiramente fazer a minha contribuição por um mundo melhor. Essa situação de ficar paralisado na tristeza, achando que isso é o que vai te desculpar, não é o caminho. Isso mata. Isso mata, isso adoece e não te tira desse lugar. Menina, doutora, obrigada. Que Deus te abençoe, Pai Eterno, que abençoe você. Muito obrigada. Até semana que vem. Amém, muito obrigada. Boa semana para nós, com coragem e fé. Até mais.